em sua vida. Espírito que, de certo modo, tem se engrandecido ainda mais recentemente, por novas descobertas até, referentes à sua biografia, à sua trajetória, cartas inéditas que têm surgido, fontes novas, até então inacessadas, e que têm trazido um olhar ainda mais amplo sobre a sua vida, a sua tarefa, a sua dedicação. Mas nós veremos que essa dedicação, esse comprometimento, imagino todos já tenham entendido que estamos a falar de Allan Kardec, é algo que remonta a períodos ainda mais antigos. É um espírito que vem comprometido com Jesus desde outros tempos, especialmente nessa tarefa, nesse compromisso com a verdade e com o Evangelho. Como aprendemos a partir da doutrina espírita, a partir de uma revelação, inclusive, que o irmão X, Humberto de Campos, nos traz por meio de Chico Xavier e também outras referências, esse espírito que conhecemos por Allan Kardec havia vivido outrora, sabemos de encarnações do pretérito, como ele mesmo menciona, a encarnação como Deoída, mas uma outra personagem que foi muito importante para a história da humanidade. Não só para o advento do Espiritismo, de certo modo ele preparou o terreno para que isso se desse, mas a sua atuação junto de outros marcou um período muito importante, um momento muito importante para a humanidade, que foi um momento de abertura do pensamento. Até então muito cerrado, dentro de paredes muito estreitas do dogmatismo, da fé obscurantista, que limitava os voos do pensamento humano. Esses espíritos foram abrindo espaço para a reforma, para o iluminismo, que depois também abriria espaço para todos os progressos que tivemos no âmbito da ciência, da filosofia, ali do século XVI em diante, XVII, XVIII, XIX. Foram esses espíritos que foram precursores dessa emancipação do pensamento, do intelecto da humanidade e também do resgate da mensagem pura, límpida de Jesus. Como sabemos então, Allan Kardec havia encarnado ali no final, meados do século XIV, vivendo até o início do século XV, na grande figura de Jan Hus. E ele, um espírito que foi colocado diante de provas muito duras, ásperas, mas que se manteve fiel a toda prova. Demonstrou uma fé sublime, que mais tarde também veríamos em Allan Kardec, diante dos muitos empeços e dificuldades que encontrou para trazermos a mensagem do Consolador e o Evangelho redivivo. Jan Hus, que, inspirado nas ideias de Wycliffe, começou a trazer esse movimento de renovação para o seio do cristianismo, questionando certos excessos, certas contradições que nós havíamos introduzido no cristianismo ou na mensagem de Jesus, muito distantes da simplicidade do Evangelho, da pureza da mensagem do amor e da fraternidade. Ele começa a questionar certas coisas junto com se tornou depois seu pupilo, Jerônimo de Praga, que mais adiante seria benfeitor espiritual de Leon Denis. Então vamos vendo que trata-se, na verdade, de uma família, de um grupo de espíritos que estão juntos há muito tempo. E Jan Hus, mantendo-se fiel aos seus princípios, vai ao Concílio de Constança, até em teoria, em tese, com um salvo-conduto de que nada seria feito com ele, de que somente debateriam ideias, mas em chegando lá, e não renunciando às suas ideias, aos questionamentos, acaba sendo preso e passa por um longo processo de um julgamento, uma prova dificílima que poucos espíritos conseguiriam manter-se firmes e fiéis aos seus propósitos diante do que ele passou. E mesmo da prisão, segue ele orientando, consolando aqueles que o conheciam, aqueles que admiravam a sua proposta. Nós temos as cartas de Jan Hus, são várias cartas, inclusive as cartas da prisão, as cartas de despedida dele, quando sabe já do seu desfecho, que seria realmente condenado à fogueira. Ele envia algumas cartas muito belas de despedida aos companheiros, estimulando-os a manterem-se fiéis, a manterem-se firmes na fé.
E uma dessas cartas, um trechinho somente que nós separamos, para que possamos já nos conectar com a firmeza de fé desse Espírito. Dirá ele: tenho a certeza de que eu não hesito em entregar minha pobre vida pela verdade de Deus, perante o perigo ou a morte, pois nada falta para nós em sua palavra, e dia após dia a verdade evangélica se espalha mais e mais. Então, já naquele tempo, nos idos lá do século XIV, do século XV, esse Espírito afirmava o seu compromisso com, como ele diz, a verdade evangélica, a mensagem do Cristo, pura, despojada daquilo que a ela acrescentamos, desvirtuamento que a ela incorporamos, aquela mensagem que nos fala de amor, de fraternidade, de fé, de esperança. Esse Espírito lá, por ela, deu a própria vida. Como sabemos, veio a desencarnar em 1415, na fogueira, inclusive com uma frase que creio a maioria já deve ter ouvido, em referência ao seu próprio nome, que em tcheco significa ganso ou pato, né? Hoje queimais um ganso, mas um dia virá um cisne que voará tão alto que suas labaredas não o alcançarão. Alguns associarão essa profecia à vinda depois de Lutero, que deu continuidade, de certo modo, aos trabalhos de Ian Hus, estabeleceu a reforma e abriu campo, né, para o pensamento humano. Muitos desenvolvimentos se deram após a reforma, os historiadores são unânimes em reconhecer que teve um papel muito importante de abertura. Ian Hus, ou melhor, Lutero, que tinha uma profunda admiração por Ian Hus, de certo modo se inspirou nele, escreve sobre ele com muita gratidão, e aí todo esse processo haveria de culminar depois com o advento do próprio Consolador. Mas acompanhando a trajetória desse Espírito ao longo dos séculos, nós vamos vendo essa história de comprometimento, de dedicação. E ainda mais quando temos acesso aos bastidores da vida, por meio da doutrina espírita, nós vamos percebendo como que do alto, sob a orientação, a coordenação de Jesus e de suas legiões, tudo é mesmo tão bem planejado, tudo é mesmo tão bem conduzido, especialmente quando pode contar o Mestre com corações assim tão dedicados e tão fiéis. Porque somos informados, a partir desses bastidores da vida, também por Humberto de Campos e Irmão X, de algumas reuniões que se deram no mundo espiritual, ali por volta do século XVIII, preparando o que haveria de se suceder no século XIX, o advento do Consolador. Como mencionamos ontem aqui, na fala sobre Francisco, quando olhamos para a história da humanidade, sempre que mergulhamos em sombras mais densas, de materialismo, de descrença, de ilusão, envia-nos o Senhor uma luz mais intensa. Assim foi aos tempos de Francisco, assim foi aos tempos do Consolador. A humanidade que progredia muito, sensivelmente, no âmbito da ciência, das conquistas materiais, dos desenvolvimentos, né? O século XIX foi impressionante nesse sentido, e isso segue numa exponencial do século XX, do século XXI. Cada vez mais nos maravilhamos com a capacidade humana de cocriar, de desenvolver, de metamorfosear a matéria, mas ali no século XIX derrapávamos no âmbito da espiritualidade, mergulhávamos em sombras densas de muito materialismo. Então preparava Jesus, além do advento da vinda desses missionários no campo da ciência, preparava Jesus também os tarefeiros no campo da espiritualidade, no campo do entendimento humano, da transcendência, do contato com o divino. E Humberto de Campos, no livro Doutrina e Escola, no capítulo 5, fala-nos de uma reunião que se deu no mundo espiritual em algum momento antecedendo o século XIX. Ele não menciona especificamente quando se deu tal reunião, mas um encontro no mundo espiritual em que Jesus mesmo se fazia presente. Ele dialoga com aqueles que haveriam de encarnar no século XIX para darem continuidade a esse progresso no âmbito da filosofia e da ciência,
os orienta, fala a eles e depois volta-se para um espírito em especial. Um espírito muito belo, e diz aqui Humberto de Campos, um dos seus mais fiéis colaboradores. Volta-se o mestre para o espírito de Jan Hus e lhe diz: não serás portador de invenções novas, não te deterás no problema da comodidade material à civilização. Porque com relação a isso, outros tarefeiros surgirão, muitos deles. Quando pensamos em termos de conforto e comodidade material, o que temos hoje e o que se tinha no século XVIII, vemos a sensível diferença. Que dirá aos tempos de Jesus? Hoje nos permite a tecnologia sairmos do Brasil na sexta e no sábado aqui estarmos para congregarmos. Paulo, se assim pensasse outrora no seu tempo, deslocar-se até Roma para levar o Evangelho, dias, meses de viagem, com os percalços do caminho, mas firme e fiel à proposta. Então a comodidade, nós temos visto ao longo dos séculos, muitos tarefeiros, cientistas com suas descobertas, têm trazido-nos essa possibilidade de mais trocas, de mais interação, de agilidade, de congregação, mas não seria essa a tarefa de ambos. Nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. A tarefa sublime de levantar corações e consciências. Porque, em verdade, amigos, o Espiritismo é sobretudo para aqueles que temos estado caídos, que ao longo dos séculos tantas vezes caímos, e que a misericórdia então foi nos estender a mão e mais uma vez nos ofertar a possibilidade de, pelo trabalho, nos levantar, nos soerguer perante a nossa própria consciência, perante nós mesmos, para que possamos desenvolver, na medida de nossa dedicação, de nosso empenho, essa alegria, essa sensação de que pelo menos temos conseguido ser úteis a Jesus, úteis à humanidade, nesta causa do bem, nesta possibilidade também a outros corações e a outras consciências erguermos. Há aqueles que estão, às vezes, à margem do caminho, distanciados da busca, seja pelo pessimismo, pelo medo ou pela desesperança. Essa mensagem que nos chega e nos envolve, nos inspira e nos levanta, porque assim são os tarefeiros de Jesus, sempre de pé para servir. Como Jesus, certa feita, disse a Zebedeu, no livro Boa Nova, quando Zebedeu, emocionado diante das perspectivas do reino, pensando nos tarefeiros, pensando quem faria, quem levaria adiante a obra, e Jesus lhe disse: Zebedeu, não é a nossa causa a do número, mas a da verdade e a do bem. Não nos importamos por ora com os números, com o número de seguidores, com o número disso, daquilo outro, com as estatísticas, preocupamos-nos com a verdade e com o bem. E então ele, emocionado, ajoelha-se para agradecer ao Mestre, e Jesus então lhe diz: levanta-te, Zebedeu, porque os servos de Deus permanecem de pé para servir. É essa incumbência que Jan Hus, Allan Kardec, recebia ali das mãos do próprio Mestre, a tarefa de levantar consciências e corações. Similar àquilo que se deu e é narrado também por Humberto, em relação ao trabalho de Ismael, quando Ismael vai com a bandeira do Cristo àquelas regiões mais complicadas do mundo espiritual, sua bandeira com as inscrições Deus, Cristo e Caridade. E dirá ele àqueles que ali estavam, caídos na culpa, no remorso, dos equívocos seculares: eis que o Senhor novamente lhes estende as mãos. Eis que a misericórdia do Mestre busca os caídos e os chama: vamos à seara, meus filhos, porque jamais cessa a bondade de Deus. E não há, quando se trata de Deus, portas fechadas, pontos finais. Há sempre recomeço.
pelo trabalho, soerguimento diante de nós mesmos, para que possamos sentir junto de nós a estender o amor. Ele, naturalmente, recebe essa incumbência com a mesma fidelidade com que outrora havia entregado o seu corpo e a sua vida à causa da verdade, à causa do bem. E mais adiante, Jesus segue ainda a lhe dizer, descrevendo, delineando a sua tarefa: confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Porque sabia Jesus, e havia previsto, mencionamos aqui ontem o sermão profético, sabia ele que seriam tempos tumultuosos, momentos de névoas densas, momentos sombrios no horizonte, porque a psicosfera espiritual da Terra é a somatória da psicosfera espiritual de cada um de nós. E ela é, ou não é ainda, tão harmoniosa como desejaríamos, ou como seria de se esperar. Então, na composição dos horizontes espirituais da Terra, vemos ainda muitas contradições, muitas sombras, e é nesse contexto, sobretudo, que a luz da esperança precisa estar acesa, porque a esperança, já dizia Alcione, é a luz do cristão. A esperança é invencível. É a esperança que norteou um Paulo, um Francisco, em meio aos testemunhos mais ásperos. É a esperança, aquela luz que nos conduz pelos vales da sombra e da morte, como diz o conhecido Salmo de Davi. Ainda que caminhasse pelo vale das sombras e da morte, nenhum mal temeria, porque tu estás comigo. Reacender a lâmpada da esperança nos corações. Eis a esperança do Espírito, eis a proposta e a tarefa do Espiritismo. Para que nesses momentos de transição, tumultuosos de fato, possamos ser aqueles que amparam, apoiam, suportam, porque em verdade essa é a tarefa do Consolador, do grego paracleto. E qual seria a tradução mais literal de paracleto? Para, uma preposição grega que significa ao lado de. E kleto é a conjugação do verbo grego chamar, similar ao inglês to claim. Então, paracleto, aquele que foi chamado a estar ao lado, aquele que foi chamado a dar suporte, a consolar, a ser a estaca, a ser o apoio que nos fortalece no momento difícil. Assim também espíritas, refletindo a função e a tarefa do Consolador, cabe-nos apoiar, amparar os que não têm conseguido lidar com o peso das angústias, com os horizontes nebulosos, acendendo essa luz que vara as sombras, as expulsa, para que então, vendo com mais clareza o futuro, o porvir que nos espera, mantenhamos viva a certeza que nos dá força para avançar. Segue ele. O Evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Aos tempos de Ian Hus, estava o Evangelho inacessível para a grande maioria das criaturas, até mesmo o texto. Só por alguns poucos podia ser acessado. A multidão não tinha acesso à mensagem de Jesus. Por séculos assim se foram. Apenas ouviam o que dela falava, sem a garantia, inclusive, de que o que se falava sobre ela estava mesmo em acordo com o que na mensagem se dizia. Até mesmo, mais recentemente, aos tempos, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, não era o Evangelho assim acessível. Eurípides só conseguiu uma cópia da Bíblia, do Evangelho, porque era amigo de um sacerdote e muito interessado no estudo das bem-aventuranças, da mensagem de Jesus. Mas a própria mensagem do Mestre não era acessada. Quanto mais ainda o entendimento profundo da mensagem de Jesus, sem as chaves que o Espiritismo depois traria. Então nós percebemos que o Mestre, junto com os seus colaboradores, inicia um processo, primeiramente, de resgate da própria mensagem, para que depois ela pudesse ser explicada e compreendida. E toda a incompreensão em torno dela gerada, refeita, refundida. Porque para quantos corações ainda o simples ouvir falar em Jesus ou Evangelho gera já uma resistência?
Porque não estão associando a Jesus de fato, ou ao Evangelho em sua pureza, mas ao que se falou dele, ao que se construiu em torno dele ao longo dos séculos. E esse é o trabalho monumental que a espiritualidade vem fazendo, se dedicando desde Jan Hus. Primeiro resgatar o texto, para depois resgatar o entendimento. E ofertar à humanidade, especialmente nos tempos de transição, um Evangelho redivivo. Porque Jan Hus abre esse caminho, Lutero resgata o texto e praticamente cria a língua alemã com a sua tradução da Bíblia para o alemão. Ele teve uma importância capital, ele e Melanchthon, o seu colaborador, até mesmo nesse processo da língua alemã. Ele oferta essa tradução ao povo, a todos, ele democratiza, ele amplia, ele torna acessível a mensagem de Cristo, para que mais tarde pudesse vir Kardec, a espiritualidade, então a explicar com as chaves do Espiritismo o que ali tínhamos. Afinal, como entender a fundo os chamados milagres de Jesus sem entender as leis naturais que ali estão? Como entender aquelas passagens do Evangelho sem compreender mediunidade, reencarnação, influência do mundo espiritual, sem compreender a natureza do Espírito de Jesus? O Espiritismo vai, como o próprio Kardec disse na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-nos as chaves de entendimento do Evangelho de Jesus, que se mostra então em toda a sua beleza e simplicidade. Nada apartado das leis que a ciência vai descobrindo, nada distanciado dos avanços da filosofia ou das outras áreas do pensamento humano, pelo contrário, mostrando-se cada vez mais belo, cada vez mais atual, à medida que compreendido. Mas esse Evangelho permanecia, como diz o texto, ou aqui a fala de Humberto Campos, ou melhor, de Jesus mesmo, eclipsado. E de certo modo, Jesus sobre isso havia falado. Mais uma vez, voltando ao sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, lá no versículo 29, Jesus tem uma fala muito interessante, que parece até sem sentido, quando lida literalmente. Jesus diz assim: e o sol escurecerá, e a lua não dará mais o seu brilho, e então as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Alguém que leia isso e não esteja munido dessas ferramentas e desse contexto, fala, mas o que é isso? Que fala é essa? Completamente contrária às leis da natureza e tudo mais. Mas se num sentido espiritual entendemos que o sol em verdade é Jesus. As suas lições, o Evangelho é o sol da humanidade, como diz Emmanuel no prefácio do livro Vinha de Luz. E que esse sol, a luz pura, sublime de sua mensagem, havia sido eclipsada. Aqueles de nós, os seus seguidores, que tínhamos a tarefa de refletir essa luz para o mundo, havíamos nos sobreposto a ele, nos colocado à frente dele. Então a luz do Evangelho não era cessada, porque os que deveriam refleti-la, na verdade, se colocaram à frente dela. Quando pensamos em termos do sol e da lua, o que nome damos a esse fenômeno? Que nome damos a esse fenômeno quando a lua se antepõe ao sol? Quando a lua bloqueia a luz do sol? Um eclipse. Então havia ocorrido um eclipse da luz solar do Evangelho. Mas o que Jesus disse? Quando isso se desse, as estrelas cairiam do céu e as potências do céu seriam abaladas. O que nós vemos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes ou as potências do céu. Virtude e potência é a mesma palavra no grego, dínamos, pode ser traduzida como virtude ou potência. Os Espíritos do Senhor, que são as potências do céu, se movem, foram abalados sob as ordens do Senhor da vida. E quais estrelas cadentes vêm esclarecer os caminhos dos homens e restituir o sentido das coisas. Ou seja, é o cumprimento daquilo que Jesus previu. Quando a mensagem tivesse sido eclipsada, quando a gente tivesse criado tantas e tantas camadas equivocadas sobre o Evangelho, eis então que as estrelas cairiam do céu em resgate à sua mensagem,
é esse processo de resgate a fim de ofertar à humanidade o Evangelho redivivo, do qual Kardec e Ian Hus têm feito parte desde os primórdios. Então, trazer novamente esse sol, a palavra solar do Cristo para a humanidade. E aí prossegue ele: vai, meu amigo, Jesus falando com Ian Hus, vai, meu amigo, abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas. Obrigado. Abrirás novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Abrir cortinas, ampliar horizontes, não é o que sentimos com o Espiritismo em nossas vidas? Conseguem imaginar-se sem a visão que o Espiritismo lhes trouxe? A vida não seria tão mais escura, tão mais acinzentada, tão menos sem beleza e sem cor, sem o Espiritismo? Porque é isso que ele faz: abre cortinas, traz cor, sabor à nossa vida, perfume, beleza, esperança e fé. Missão essa cumprida por ele com muito denoto. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os louros do mundo, nem a compreensão de teus contemporâneos. Porque quando vamos compreendendo a biografia de Kardec, entendemos muito bem o que foi essa previsão do Mestre para ele. Depois, o Espírito de Verdade, em mensagem, até falaria: prepara-te. Prepara-te, porque a traição, a calúnia, a incompreensão te acompanharão ao longo da jornada. 10 anos mais tarde, Kardec escreve: tudo o que ele previu aconteceu. Mas, de maneira nenhuma, renunciaria ao que foi feito até aqui. Porque as bênçãos foram infinitamente maiores do que foi a luta. O amparo nunca me faltou, diria ele. Então não espere os louros ou a compreensão, porque, prossegue Jesus, meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas para atenderem às necessidades das criaturas. Não recebem homenagens e palmas, facilidades e vantagens terrestres, contudo a minha paz os fortalece e os levanta a cada dia. Como naquela fria manhã de 1860, Hilário Silva nos explica, ou nos fala, Kardec, sentindo o peso da tarefa, as perseguições que cresciam, já havia 3 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, o montante de ocupações, porque é realmente algo assim difícil de entender, como alguém em 15 anos consegue fazer o que ele fez. Quando a gente pega simplesmente a Revista Espírita, em todos os seus volumes, e entende que aquilo foi escrito à mão, que cada artigo que ele lia ou citava, ele havia buscado, analisado, o trecho escrito, lembrado de onde estava, as referências de tantos livros, de tantos autores, as milhares e milhares de cartas recebidas por ano, sem contar as inúmeras visitas, de príncipes às pessoas mais simples, e a todos ele acolhia. As questões de saúde, o corpo sentindo o peso da tarefa e assim, ainda assim se mantendo, e em 15 anos produzir o que ele produziu. É algo assim difícil de entender do ponto de vista humano. Mas em 1860, naquela fria manhã, sentiram o peso e o cansaço da tarefa. Quando então a Mary lhe traz uma encomenda. Ele traz uma caixa, um pacote, uma embalagem que lhe havia sido enviada. Ele abre, vê uma edição de O Livro dos Espíritos e uma carta que acompanhava aquela edição. E na carta o indivíduo menciona como foi o seu contato com aquela obra. Diz ele que havia passado por agruras, por provas muito intensas, e depois de muito pensar, muito sofrer,
naquela angústia, sem esperança, sem perspectivas, pensou em suicidar-se. E já estava ali, às margens do Sena, prestes a se lançar, apoiou as mãos na bancada ali, na cerca que separava, no parapeito que separava a ponte de onde estava do rio, quando então sente cair, toca em alguma coisa que cai e percebe se tratar de um livro. Abre o livro, curioso, para ver o que se tratava, e logo à primeira página vê algo escrito: este livro salvou a minha vida. Que Deus abençoe as almas que estiveram envolvidas em sua composição. E assinado Alohan. E ele, sentindo certamente o envolvimento espiritual, abre e começa a ler, e devora aquela obra em uma noite, provavelmente em uma sentada. Ele devora a obra, desiste do suicídio, encontra novas forças para a caminhada e escreve então embaixo: salvou a minha também. E manda esse livro para Kardec, juntamente com a carta. Diz então Hilário Silva que Kardec abre a janela, tem um hausto de força para a tarefa e volta para o seu gabinete para escrever, responder, sintonizar com o alto, trazendo para a humanidade a mensagem rediviva do Evangelho, explicada e desenvolvida por tudo mais que ele nos levou. É isso que o Espírito de Verdade quis dizer. Não nascem os meus servidores para vantagens ou facilidades, para privilégios ou louros na terra. No entanto, a minha paz os fortalece e os levanta a cada dia. Eis o segredo do cristão, do fiel discípulo do Cristo. Perguntasse a Chico em meio às lutas mais intensas: Chico, está desanimado? Está aflito? E ele agradeceria e diria: o Senhor segue conosco. É bênção, é aprendizado. Assim como Paulo, assim como Francisco, a paz do Cristo os fortalecia e levantava a cada dia. Muitas vezes não conhecem senão a dificuldade, o obstáculo, o infortúnio, e não encontram outro refúgio além do deserto. É preciso, porém, erigir o santuário da fé e caminhar sem repouso, apesar das perseguições, das pedradas, das cruzes e das lágrimas. Esse foi o convite, a preparação para que aquele espírito ali, algum tempo, no alvorecer do século XIX, pudesse encarnar e preparar-se para a tarefa. Relata-nos ainda Humberto Campos uma outra reunião que se deu logo na virada do século XVIII para o século XIX, a 31 de dezembro de 1799, em alguma região espiritual da França. Uma reunião com célebres personagens, grandes espíritos, que já estavam envolvidos com toda aquela preparação. Compareciam à reunião Santo Agostinho, Apolônio de Tiana, Sócrates, Platão e outros tantos e tantos nomes que podemos aqui enumerar. Quando também encarnados vieram à reunião, alguns deles que já estavam na matéria e comprometidos com esse processo de renovação, dentre eles Napoleão, que tinha uma tarefa, mas que acabou, num certo sentido, se desviando, mas era um dos tarefeiros envolvidos. E eles comparecem à reunião quando, de repente, do mais alto vem como que estrelas vindo em direção à reunião. Quando se aproximam, percebem se tratar de espíritos, dentre eles um de beleza singular. Esse um é Elian Rus, que até então acompanhava Napoleão e preparava-se ele também para encarnar. E diz inclusive Humberto de Campos que quando ele encarna Allan Kardec em 1804, justamente depois dali é que Napoleão começa, quando o auxílio não se fazia mais tão presente daquele espírito junto dele, é que Napoleão começa a entrar por outras vias que não as previstas para a tarefa. Mas enfim, aquele que encarna segue fiel ao seu compromisso, Beethoven era um dos que estava ali. Beethoven chega a compor uma sinfonia em homenagem a Napoleão, depois da qual se arrepende, mas eram espíritos que estavam todos envolvidos nessa tarefa. E quando Kardec encarna, nós todos sabemos já da biografia, tem toda uma vida antes
né, toda uma construção junto à Pestalozzi, alguém já muito reconhecido pelo seu trabalho junto à educação, com 20 e poucos anos já lança uma obra fantástica sobre a educação, refundindo em toda a França o processo da educação. Mas aí, por volta dos seus 50 anos, é chamado a uma outra tarefa, até adota um outro nome para marcar muito bem esse novo compromisso. Inicia ali com o Livro dos Espíritos, o estudo dos fenômenos, mas há uma obra especial sobre a qual aqui gostaríamos de falar, porque estamos, sobretudo, refletindo sobre esse resgate do Evangelho. E ao entender um pouco do que foi a composição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende a culminância desse processo muito secular e como a espiritualidade ali envolvia Kardec para o advento dessa obra. Em 1863, Kardec já trabalhava nessa obra As Ocultas, não havia falado nem para Amélie. Iniciou ele esse estudo, esse trabalho, essa análise, e ele pede então orientações para a espiritualidade, né, sem mencionar aos médiuns e a Amélie sobre o que ele fazia. Ele recebe então uma mensagem de Erasto, pelo médium Dandel, que era geralmente o médium de Erasto, e ele havia perguntado a Erasto: o que acha da nova obra em que trabalha? E ele fala da importância dessa obra, que seria uma obra em que as nações, ou a vida moral das nações, dela retiraria instruções muito práticas e muito úteis, ou seja, que seria um código mesmo universal de vivência, de renovação moral para a humanidade. E aí ele pergunta: que dirá o clero? E aí Erasto deixa claro: prepara-te para as resistências, que serão intensas, que serão enormes. Porque nada gera tantas resistências da sombra quanto o Evangelho. Qualquer trabalho que diga respeito a essa, que é a fonte de mais luz que a humanidade já recebeu, será o trabalho que sofrerá mais resistências e mais perseguições. Então, enquanto Kardec esteve mais no âmbito filosófico, existiram, mas Erasto diz assim: até agora você foi feliz. Erasto, até agora foi tranquilo. Prepara-te, porque agora você encontrará mesmo a resistência. Mas nós sabíamos, acrescenta Erasto, ao te escolher, que a tua fé, qual um muro de aço, resistiria a todos os ataques. E ainda diz: esta obra representa já um avanço para o Espiritismo que deixa os andaimes e já se pode ver a cumeira, já se pode ver a cúpula nos horizontes, como a dizer que naquele conteúdo moral de que o Evangelho seria portador e mensageiro, se vê a culminância, o ápice do que é a proposta do Espiritismo. Ciência e filosofia apontando para a criatura renovada, transformada à luz do modelo que nos foi ofertado, que é Jesus. E ele prepara Kardec para a luta, fala que estivesse firme, mas diz: tem confiança em nós, como nós temos confiança em ti. Porque sabemos que a tua fé é daquela que faz caminhar sobre as águas e transportar as montanhas. Confia e segue, lembrando-te especialmente, diz Erasto, daquele que é o mestre de todos nós, a quem veneramos e que te ajuda de maneira muito especial. Como a dizer que o próprio mestre estava diretamente envolvido naquela tarefa, na composição daquela obra. E neste ano de 1863, em setembro, Kardec se dirige a Saint-Adresse, na região da Normandia, na costa, por dois motivos. Um, por causa de saúde. Ele encontrava-se ali com algumas questões de saúde e busca aquele clima mais ameno para poder se refazer. E outro motivo, para a composição dessa obra. E surgiram mais recentemente cartas inéditas trocadas entre ele e Amélie durante esse período, que foram, inclusive, Charles Kempf as divulgou, essas cartas, e elas saíram na revista Reformadora em julho de 2014. Kardec, lá de Saint-Adresse, descrevendo como é que estava sendo lá esse seu retiro espiritual, falando que ele caminhava pela orla, admirava o mar, até num barquinho, certa feita ele saiu a velejar. É muito bonito vermos a descrição ali de Kardec, o carinho dele por Amélie, e fala também da obra, e pede: olha, se puder me mandar alguma notícia dos Espíritos aí de Paris, acerca da obra que estou trabalhando aqui, eu agradeceria. Isso em 11 de setembro, uma carta enviada 11 de setembro. Em 15 de setembro ele recebe um retorno, mais uma vez Erasto,
fala para ele o seguinte. Uma vez ele diz assim, quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitas. Então Erasto fala, você está aí, nós estamos contigo, você acha que está escrevendo essa obra por si, mas na verdade você está num estado tal de sintonia, de afinidade, porque era necessário para essa obra, pela importância da obra, que nem tu mesmo percebes, como o teu cérebro reflete o nosso pensamento. Nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante a teu derredor, e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrarei em detalhes ociosos sobre o plano da obra e tudo mais. Mas, acrescenta ele, compreendes agora por que precisávamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento e insulamento sagrado. Uma obra como a elaboramos de comum acordo, porque desde há muito ele estava comprometido com esse resgate, precisa de recolhimento e insulamento sagrado. Então todas as obras são essenciais, são extremamente ricas, mas essa precisava de uma tal sintonia que os Espíritos intuíram Kardec. Vá para San Andrés, retira-te um pouco, desconecta-te um pouco das demais demandas, porque essa obra pede sintonia fina, porque ela é a alma, ela é a própria essência daquilo que o Espiritismo deve gerar e produzir em nós. Não por acaso, Leon Denis, por exemplo, em sua obra Depois da Morte, que é uma de suas obras-primas, a divide em 5 partes, as 4 primeiras tratando dos aspectos filosóficos, científicos, experimentais do Espiritismo, mas culmina com uma das partes mais sublimes de toda a sua obra, o caminho reto, em que traz essa vivência moral à luz do Evangelho, como a dizer, se a nossa experiência espírita não culminar nisso, não resultar nisso, da essência ainda estaremos distantes. Então o que Erasto falava para ele. E encerra a sua carta dizendo o seguinte, adeus caro companheiro de antanho. Sabe-se lá de onde vem essa amizade? Erasto, que era discípulo de Paulo. Sabe-se lá de onde vem essa amizade entre esses espíritos. Adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, que continua através da vida a obra que outrora, diante do Espírito que te ama e a quem venero, juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências até que ela se achasse concluída. Erasto falando a respeito de Kardec. Outrora, diante do Espírito a quem venero, quem é esse Espírito? Nós juramos consagrar as nossas vidas até que a obra estivesse concluída. Para a gente entender quem é esse Espírito e o marco que representou o seu legado, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que abre uma nova visão da humanidade a respeito do Evangelho de Jesus, desconstruindo os preconceitos, as ideias preconcebidas, as resistências que nós mesmos, os cristãos, outrora construímos e que estamos aqui agora para retificar. Porque a humanidade que avança para novos rumos, não há como pensar numa humanidade regenerada sem pensar numa humanidade que entenda e que viva Jesus. Não no rótulo, mas nos princípios, já que o Evangelho é a sua vida. E o Evangelho deve estar na nossa vida, sem o qual não avançaremos para uma humanidade mais justa, mais fraterna, mais consciente, mais preparada para as belezas que nos esperam no porvir. Esse é o compromisso assumido por esse Espírito. Ian Hus, há até uma mensagem muito bonita dele, na Revista Espírita de 1869, em setembro, há um artigo, Precursores do Espiritismo, que fala dos 500 anos da desencarnação, do nascimento de Ian Hus, que foi em 1369, Kardec desencarna em 1869, 500 anos de Ian Hus, Kardec desencarna. E ele vem então e assina uma mensagem como Ian Hus, muito bonita, fala da sua trajetória
de como que abraçou, uma vez no mundo espiritual, ideias mais amplas das que tinha enquanto encarnado, que é natural, e a gente vê ali uma referência dele à encarnação da qual ele saía, na figura de Allan Kardec. É uma mensagem muito bonita nesse sentido. E a gente vê então o compromisso e a grandeza desse Espírito, toda a dedicação, para que pudéssemos legar de volta a mensagem de Jesus, acessível, simples, pura, a fim de que do texto façamos dela em nós vida. Porque por muito tempo esteve essa palavra solar, assim Emmanuel define o Evangelho, a palavra solar de Jesus esteve esquecida ou abafada, mas é chegado o tempo em que ela se faça viva, a tocar, a alcançar os corações, para enfim adentrarmos um novo tempo, para enfim podermos compreender o que está diante de nós, a oportunidade que aqui temos. Se até aqui chegamos erguidos por esse amparo dos Espíritos e do Espiritismo em nossas vidas, a responsabilidade que está em nossas mãos, em nosso coração, do levar essa chama adiante, do transmitir essa mensagem aos que ainda desconhecem, aos que ainda não puderam ver Jesus em sua beleza, que apenas conseguiram ver aquilo que dele foi falado, muitas vezes deturpado, mas que precisam enfim conhecer a esse amigo, a esse mestre de todos os momentos. Então que possamos nos inspirar nessa vida, nesse coração, inclusive lembrando aqui o trecho, a fala de Ian Hus, no trecho que mencionamos, ele diz: o espírito humano tem caminhado desde que o fogo consumiu o meu corpo. Uma chama não mais destrutiva, mas regeneradora amarga a humanidade. Porque, como ele havia previsto, as chamas novamente existiram, mas dessa vez não queimaram o pato, nem o cisne, só os livros. Mas uma chama agora regeneradora, não mais destrutiva. Seu contato purifica, seu calor faz crescer e vivifica. O Espiritismo, de certo modo, vem encandecer, incendiar o nosso coração, trazendo-nos o combustível, o oxigênio, para que, como falávamos aqui ontem, não venha a chama a fenecer. Diante das turbulências e dificuldades desses tempos, para que não deixemos apagar em nosso coração essa chama, que ao mesmo tempo que é luz, que abre horizontes e perspectivas, é calor, que envolve, que acolhe, que acalenta e que fortalece. Nesse foco benfazejo, vêm reanimar-se todos os feridos pela dor, todos os torturados pela provação, da dúvida e da incredulidade. O sofredor se afasta consolado e forte. O indeciso, o incrédulo e o desesperado, cheios de ardor, de firmeza e de convicção, vêm engrossar o exército ativo e fecundo das falanges emancipadoras do futuro. Isso é um centro espírita. Isso é um grupo de estudos do Espiritismo. É uma chama, é uma luz acesa, que acolhe aos que ali chegam, aflitos, angustiados, em meio às sombras, e os devolve à vida, à convivência ao mundo, como focos de renovação, como agentes emancipadores do futuro, libertando pensamento e coração para voos mais altos do Espírito, libertando-nos das algemas que nos prendem ainda tanto ao terra-terra, ao imediatismo da vida material, para que em pensamento, vendo do alto, possamos projetar-nos para mais além, como Kardec diria mesmo num dos seus textos mais belos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o ponto de vista, para que a gente, em espírito subindo, tenhamos um ponto de vista tão mais diverso sobre a vida. Porque, diante do quadro do infinito, que a doutrina nos descortina, que são as lutas de alguns anos, que são os sacrifícios de uma encarnação. Perguntemos a Allan Kardec, a Ian Hus, se ressentiria ou se arrependeria do que foi a sua vida como Ian Hus, do que foi a sua vida como Allan Kardec.
E sem sombra de dúvidas, ele responderia: foram em verdade o que me trouxeram até aqui. Foram aquelas lutas, foram aqueles sacrifícios que me puderam dar a visão que hoje tenho, o entendimento que agora tenho acerca de Deus e de suas leis. Nós, guardadas as devidas proporções, saibamos também agradecer, saibamos também nos dispor a nos sacrificar e a ofertar a Deus a nossa vida em serviço. Que os sacrifícios nos alcancem, que as lutas nos envolvam, mas que saibamos disso mesmo fazer mais e mais combustível para essa chama brilhar ainda mais luminosa, porque a sombra não consegue senão emoldurar a beleza da luz. E em meio às sombras densas, a simples luz de uma vela é capaz de expulsar muitas sombras. Que sejamos nós a vela em nosso lar, que sejamos nós essa simples vela na convivência com aqueles que ainda não têm encontrado uma luz, um raio de luz que os possa guiar. Porque esse é o poder que o Espiritismo nos confere, o combustível para que possamos encandecer, incendiar outros corações também, para que de uma pequenina chama venhamos a fazer a luz que há de envolver a humanidade inteira. Que Kardec receba onde estiver esse Espírito, receba onde estiver a nossa gratidão por tudo que foi a sua vida e a sua dedicação. E que possamos fazer a parte que nos cabe daqui para frente, levando à presente geração e às futuras essa mensagem que não por acaso foi denominada pelo próprio Mestre de Consolador. Não só consola, mas também liberta. Consola libertando, liberta consolando. Que Jesus nos abençoe a todos e que Kardec seja para nós um estímulo, uma referência do que é verdadeiramente ser espírita. Porque não foi só ele o pensador, a grande mente, o grande filósofo, mas também um fiel servidor de Jesus em tudo que fez e por onde passou. Muita paz e muita luz a todos. Jesus seja conosco sempre.